agora está aqui o teu filho e o teu servo, cujo instrumento o Senhor escolheu nesta tarde para transmitir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Usa-o com poder, com autoridade, para que, através da vida dele, o Espírito Santo venha realizar milagres, operar milagres tremendos e libertação na vida de todos aqueles que estão necessitados e precisando. Aí está o teu filho e aqui estamos nós. Todos nós estamos aqui, prontos para receber tudo aquilo que vem da parte do Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Meu amigo, está com você. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Louvado seja Deus por essa tão honrosa e maravilhosa oportunidade. Alegre em poder cultuar com vocês na tarde desse dia. Gratidão ao nobre pastor Marcelo Pantoja. Muito obrigado por ter confiadamente aceitado o pedido do meu nobre amigo, pastor José Washington. Para mim é um privilégio e uma honra. Que Deus continue abençoando ao Senhor de uma forma rica e poderosa, todo o corpo de obreiros, cada membro aqui congregado, e talvez você que está visitando nessa tarde. Eu creio que Deus tem algo especial para a sua vida. Quantos creem que Deus tem uma palavra nessa tarde ao seu coração? Abra sua Bíblia juntamente comigo, por favor. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10. Nós vamos fazer uma leitura do versículo de número 46 em diante. Você tem, de certa forma, hoje a oportunidade de me acompanhar através do telão. Vamos lá? Todos com toda atenção. Sei que alguns preferem, de certa forma, fazer uso da sua Bíblia. Fique à vontade. E eu quero muito, neste momento, que você atenciosamente acompanhe-me, por gentileza. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 49. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tende bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhes: Que queres que eu te faça? E o cego lhes disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhes disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Tomai o vosso assento, por gentileza. Queridos irmãos, Jericó se encontrava geograficamente, aproximadamente, cerca de 25 quilômetros de distância de Jerusalém. Se o nosso amigo do teclado quiser nos dar um apoio, eu agradeço. Jericó se encontrava aproximadamente, geograficamente falando, 25 quilômetros de distância de Jerusalém. Haja vista que um dos caminhos principais
que poderia se chegar a Jerusalém no tempo antigo era passando por Jericó. Era um dos mais acessíveis e haja vista que era um dos mais escolhidos. Como no tempo antigo, naquela realidade, sobre o contexto, nós aprendemos que, de certa forma, não se tinha um meio de transporte tão confortável, tão cômodo. Logo assim, uma peregrinação tão distante como que essa, haja vista que, para muitos, era muito mais cômodo peregrinar seguindo os rabinos, uma vez que isso era uma cultura judaica. Os rabinos iam andando, a multidão ao redor o seguia e ouvindo o rabino ensinar. Assim, de certa forma, era um pouco mais cômodo toda essa peregrinação, uma vez que não tinha naquela época meios de transportes propícios que proporcionassem um conforto e uma viagem um pouco mais tranquila sem ser tão exausta. E de certa forma, naquele contexto, a Bíblia nos narra que Jesus está caminhando. O mestre dos mestres está passando por Jericó. Uma multidão ao seu redor lhe segue. E de repente, em uma peregrinação como aquela, até então tudo tranquilo, Jesus ensinava, a multidão escutava e eles assim caminhavam em direção a Jerusalém. Mas quando eles vão saindo de Jericó, uma vez que essa Jericó foi uma cidade reconstruída no tempo antigo, tornou-se de certa forma muito propícia para pessoas que eram pedintes. Então, relativamente, por ser uma cidade turística e hospedeira, onde se hospedava muitos sacerdotes, tornou-se também um local oriundo para muitas pessoas que viviam uma realidade de vida um pouco caótica, viverem sobre esmolas de pessoas que tinham um poder aquisitivo maior e que se hospedava em Jericó, e assim ajudava essas pessoas que ficavam à beira do caminho pedindo. Essas pessoas viviam uma realidade de vida totalmente drástica, difícil e complexa. E de repente, a Bíblia nos diz que Jesus indo, a multidão ao seu redor lhe seguindo, de repente saindo de Jericó, um desesperado, à beira do caminho, onde a Bíblia vai caracterizar de certa forma que ele se encontrava assentado, se encontrava à beira do caminho e se encontrava mendigando. Para entendermos um pouco melhor da biografia deste moço que o texto vai se referir como Bartimeu, é muito bom a gente valorizar a conjugação desta palavra na realidade do aramaico para o contexto da época. Bar quer dizer filho, Timeu representativamente na riqueza do sufixo, quer dizer nada mais, nada menos do que um homem que no tempo antigo era conhecido, segundo alguns comentaristas, como alguém que era exemplo e que era admirado no exército de Israel, mas que se levantou contra o Império Romano e por vez perdeu a batalha. E Roma, por ter ganhado, resolveu usar o seu filho como um exemplo, arrancando seus globos oculares, lhe colocando à beira do caminho e lhe dando uma capa, como era de oriundo um comportamento romano, para que aquela pessoa que se encontrava à beira do caminho com a capa poderia receber esmola de alguém. E de certa forma, este moço, conhecido como Bartimeu, vivia um contexto de vida dramático. O ciclo da vida foi tão cruel com ele que colocou ele à beira de um caminho, assentado, sofrendo mendigando, sem os seus globos oculares. Haja vista que se nós fazermos uma análise psicológica, entenderemos que este moço teria todos os motivos para, de certa forma, se entregar a um contexto de vida deplorável, a um ciclo de vida doloso, que ele não escolheu aquilo, mas que por consequência de um comportamento de um familiar, se deparou-se ele à beira do caminho, sem perspectiva de vida, porque alguns vão dizer que para a idade dele e para o contexto medicinal não tinha nenhuma probabilidade daquele quadro ser reversível. Mas o incrível é que num contexto de vida como esse, a Bíblia diz que Jesus vai passando e ensinando, e de repente aquele cego pergunta quem passa, e alguém lhe responde de uma forma sutil e um tanto quanto duvidosa, porque quem está ao seu lado diz: quem vem passando aqui é Jesus de Nazaré. Ao ouvir essas palavras, o posicionamento do cego muda completamente. E quero abrir eu aqui um parêntese. Acredito que boa parte dos seres humanos na face da terra atualmente procura uma fórmula,
uma fórmula que possa resolver os seus problemas. O meio, tem pessoas que não têm nenhum tipo de problema de gastar o que for preciso para encontrar momentos de felicidades ou, de certa forma, ocasionar em sua vida uma oportunidade de mudança de uma forma extraordinária. Mas perceba comigo que não foi tão difícil, foi só diferente. A Bíblia diz que quando o cego ouve que quem passa é Jesus de Nazaré, aqui foi o suficiente para que essa palavra, ao ser ouvida por alguém que perdeu a visão, pudesse transformar o seu interior de uma forma revolucionária. O que é isso? Todo princípio de vitória e mudança na vida de um homem começa pela revolução do poder extraordinário da palavra. Só foi ouvir Jesus de Nazaré que o comportamento de alguém que vivia uma vida debilitada mudou de uma forma repentina e extraordinária. Alguém que estava calado começa a gritar. Alguém que estava sentado, acomodado com a vida, começa a acreditar que ainda há chance, ainda como, ainda tem jeito. E nesta tarde eu vim trazer uma palavra simples, mas a poética ao teu entendimento. Eu não sei como está a tua realidade, mas a palavra de Jesus tem poder para mudar o quadro de vida que você está vivendo hoje. Basta esta palavra. Isso aqui é incrível, e eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é Jesus no cenário da realidade difícil que você está vivendo? Porque para quem está do lado do cego, Jesus era só aquele de Nazaré, dá uma ideia conectiva de um carpinteiro. Alguém está dizendo, ele é aquele que supostamente se diz ser o Cristo, mas não deixa de ser o carpinteiro. Para quem está do lado do Bartimeu, Cristo é só um carpinteiro. Mas para o Bartimeu, Cristo não é um carpinteiro. Deixa eu trazer ao seu entendimento uma coisa. Se essa palavra não mexe com todos os teus sentidos, você precisa rever os seus conceitos. Se essa palavra não é determinante para a realidade de vida que você está vivendo, você precisa reformular de uma forma introspectiva o aspecto que você tem acerca da característica e da biografia da riqueza do nome que é Jesus de Nazaré. Para você poder entender melhor, o que mais me impressiona não é o caos que o ser humano possa viver, mas é a riqueza da palavra de Jesus que pode mudar o contexto de vida que você está vivendo. Só para você ter ideia, se a palavra não fosse tão significante, ele não teria levantado o profeta Ezequiel e ter dito para ele, em Ezequiel capítulo 37, versículo de número 4. Ele não teria dito assim, Ezequiel profetiza sobre o vale. Ó vale de ossos secos, ouça a palavra de Deus. Pode estar desalvejado, pode estar seco, pode estar desorganizado, mas quando esta palavra é liberada, algo diferente tem que acontecer. E aconteceu de tal forma que o cego começa a clamar bem alto: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Oh, glória. E preste atenção. E por favor, preste muita atenção nesse detalhe que é muito profético e profundo. Olha que maravilhoso. Ele começa a clamar bem alto. Aí a Bíblia diz que a multidão se levanta de uma forma unânime e começa a repreender o cego. Grave essa palavra. Repreender no original, principalmente para a definição do contexto, quer dizer censurar. Quer dizer convencer alguém que não tem saída, que não tem jeito, que não tem condições nenhuma. Quando a multidão repreendia o cego, e nós sabemos que o judeu, na época antiga, ele era extremamente cultural e extremamente religioso. Você sabe comigo, e acredito que se você não sabe, vou compartilhar com você. O judeu vai dizer que ele vive, de certa forma, o que ele planta. Então, na concepção do judeu, o homem é fruto do que ele decide. Então, para o judeu, por que a multidão repreendeu o cego? Porque ele estava à beira do caminho mendigando. Então, para eles, ele vivia fruto da consequência das decisões que ele havia tomado. E a multidão está dizendo o quê? Não tem jeito. Aceite o seu problema, que é muito mais confortável. Viva a vida medíocre que você está vivendo, porque ela é fruto de suas decisões. A multidão fez o quê? Mandou ele calar. Por quê, pregador? Porque a multidão sempre vai valorizar onde estamos, o que temos e o que somos. Vou repetir.
A multidão vai te tratar conforme ela te vê. Se ela te vê na boa, ela vai te falar que está tudo bem. Mas se ela te vê na pior, ela simplesmente vai querer te localizar um contexto medíocre de aceitar o problema que você está vivendo. Mas o mais impressionante aqui é o comportamento do cego. Por quê? Porque a multidão censura ele, mas a Bíblia diz que ele clama ainda mais. Por quê, pregador? Porque para o cego que a multidão fala não lhe define. O que define o cego é a presença de Jesus na sua vida. E aqui eu te faço uma nobre pergunta. Escuta bem. O que tem mais peso na sua vida? O que as pessoas pensam sobre você? O que as pessoas falam sobre você? Os que as pessoas acham sobre você? Ou a presença de Jesus no ambiente em que você está? Se a multidão tem mais peso de influência na tua psique, continua aceitando o teu problema. Continue se entregando a Ele. Continue cultivando as suas misérias, as suas mediocridades. Mas se Jesus, o silêncio dEle, a presença dEle é o suficiente, então por gentileza, numa tarde como que essa, pare de se preocupar com o que tu deixou em casa. Pare de se preocupar com o dia de amanhã. Pare de se preocupar com quem está do teu lado. Levanta a tua mão nessa tarde e solta um rachada de glória a Deus. Clama a Ele, porque Ele merece esta tarde o teu clamor. E detalhe, vamos intensificar um pouco mais, por gentileza. Essa palavra clamor no original, eu gosto mais da definição dela do Antigo Testamento, mas vamos valorizar no Novo Testamento, que haja visto é o texto que lemos. A palavra clamar no original aqui quer dizer invocar, quer dizer chamar para perto. Haja vista que o comportamento de quem clama é definido por 3 verdades. Quem clama, primeiro, porque não se intimidou por causa do problema. Quem clama, segundo, é alguém que quer agradar a Deus, independentemente do desagradável momento que ele está vivendo. Terceiro, quem clama, clama por quê, pregador? Quem clama, clama porque está acreditado que na realidade de vida que ele está vivendo, só a mão de Deus pode mudar o quadro e o contexto. Calma. Vou repetir para que você possa guardar isso aqui, que eu vim trazer uma mensagem de Deus para você. Quando eu me refiro a clamor sobre essa realidade, o comportamento de quem clama é definido por 3 verdades. Clama porque não se intimidou por causa do problema. E naturalmente, o problema quer nos intimidar. Você já percebeu que o problema quer nos silenciar no campo da nossa dor? Você já parou para pensar sobre isso? Eu vou dizer uma coisa a você, o que tem de gente que consente por causa da dor. Lembra daquele ditado que a gente aprendeu de cor salteado, que quem cala consente? Se você se silenciar no campo da sua dificuldade, ela vai se agigantar diante de você. E aí você vai viver um caos tão grande que quando o problema aparecer, você vai fugir dele. E você vai se tornar escravo dele. E olha que impressionante. A Bíblia diz que quando o profeta se calou de tal forma, Deus se incomodou. Jeremias capítulo 33, versículo 3, tu lembra muito bem de cor salteado. Clame a mim. Onde Jeremias estava preso? Na guarda do pátio real. Por que Jeremias estava silenciado? Espera aí, irmãos. Você já parou para imaginar o que é você pregar a verdade, mas todo mundo se levantar contra você, dizendo que você só prega mentira? Preso, enclausulado de uma forma humilhante. E Deus disse assim: Jeremias, clame a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei. Não, eu quero, com todo respeito, eu sei que eu estou vindo aqui a primeira vez, mas levante sua mão, por gentileza. Levante a sua mão. Deus disse o que a Jeremias? Clame a mim e responder-te-ei. O teu problema nunca vai ser tão grande que impeça Deus de falar com você no campo dessa dificuldade. O teu problema nunca vai ser tão grande que te impeça de ver Deus operando coisas grandes na tua vida. Mas para isso tu tem que clamar, para isso tu tem que abrir a boca. Quem veio aqui esta tarde veio com desejo de invocar o nome do Senhor. Bartimeu perdeu quase tudo, mas ainda ficou o fôlego de vida. E ele está dizendo: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Esse problema hoje vai sair daqui hoje de uma forma diferente. Ele vai sair daqui hoje de uma forma diferente. Por quê? Porque ele vai sair convencido de que aquilo que Deus é na tua vida é o suficiente para tu viver a cumprimento de promessas que Ele te prometeu. Percebeu? Que o Bartimeu invocou o nome do Senhor. Então Bartimeu está dizendo assim: Jesus, filho de Davi,
Estou na pior, mas essa pior não significa mais superior do que a tua presença. E detalhe, irmãos, às vezes a nossa distância para o milagre é só um comportamento diferente. Sofra as dores como todo mundo sofre, mas não seja incomum no seu comportamento. Por quê, pregador? Eu vou te explicar bem calmo. Muitas coisas podem chamar a atenção de Jesus, mas poucas coisas convencem Jesus a parar na vida de alguém. A Bíblia diz que o cego clama a segunda. Por que ele clamou a segunda vez? Porque ele não tem dúvida. O que a Bíblia diz sobre quem não tem dúvida? Sem fé é impossível agradar a... E aquele que tem dúvida, esse tem fé. Então, quando eu não duvido, é porque eu tenho convicção do que sou, do que faço e do que quero. Então ele conseguiu fazer o que a multidão não estava fazendo. Porque era desagradável, pastor José Washington, a multidão simplesmente censurar alguém que estava limitada a uma regra de vida frajuta como aquela. No mínimo, se a multidão tivesse compaixão, era pelo menos pegar um pouquinho de água, pegar uma esmola e dizer assim: ô cego, tome aqui para você. Aqui Jesus me ensinou a ter amor ao próximo. Não fizeram nada disso. O que a multidão fez? Censurou ele. E o que ele fez? Tudo que a multidão não fez. Porque enquanto a multidão está preocupada com o grito dele, ele está preocupado com Jesus, que pode mandar na multidão. Escuta. Você tem que, nos problemas da sua vida, você tem que identificar quem tem mais autoridade. Isso se chama sensibilidade. Escuta, isso se chama sensibilidade espiritual. Você pode perder muita coisa, mas se você não perder a sensibilidade espiritual, Jesus vai ter prazer de parar. E ele não vai estar nem aí para quem quer, para quem não quer, para quem não gosta, para quem deixa de gostar. Ele não vai se importar com isso. Por quê? Porque a multidão é sensibilizada pelo que ela vê. Jesus é sensibilizado pelo que ele ouve. Se ele ouve uma adoração sincera, se ele ouve o negócio. Aí a Bíblia diz que Jesus para. Olha. A Bíblia diz que Jesus para. Aí quando Jesus para, o que acontece, pregador? Jesus vai direto no cego? Porque a gente tem que ser inteligente, irmão. Vocês me perdoam. Nós estamos vivendo uma época que se a gente não for inteligente, vai ficar difícil para nós. E a intenção do diabo é roubar de nós a inteligência. Porque se nós não amamos a palavra, nós não vamos ser inteligentes. Nós precisamos amar a palavra para nós ser inteligentes. Ou você acha que o Bartimeu, por ter clamado Jesus, filho de Davi, peraí, não era todo mundo que reconhecia ele como rei, mas o Bartimeu o reconheceu. Por quê? Por causa do conhecimento. Você está vendo que faz a diferença no momento da dificuldade? Jesus parou. Quando Jesus para, Jesus disse o quê? Olha para a multidão e preste atenção nisso aqui. Olha para a multidão e diz assim: vai chamar o cego. Vai chamar o cego. Tem gente que gasta a vida para querer chamar a atenção de quem está próximo dele. Quando você só precisava adorar, que você vai mudar de quem está do seu lado. Eu não entendi, escuta. Se adorar quer dizer venerar, homenagear, então quer dizer, se eu chamo Deus para perto de mim, como é que vai ficar o negócio? A presença de Deus é o suficiente para convencer as pessoas. Porque quem dissipa a treva é luz, irmão, grava isso. Você nunca vai mudar quem está do teu lado que é treva se você continuar com o pensamento treva. Agora, se o teu comportamento for luz, a luz vai iluminar a treva que está tentando te parar. Olha, preste atenção. Escuta, não coloca um cartaz na sua cabeça querendo chamar a atenção de quem está do teu lado. Convence Jesus que Jesus vai convencer ele. Não, eu vou sentar, porque eu sou um camarada que eu tenho uma doença crônica chamada osteocondromatose sinovial, mas eu vou sentar, vou falar para você aqui sentadinho. Sentadinho, preste bem atenção nesse detalhe. Isso aqui é muito importante. Olha, grava isso aqui. Leva para casa, fica com você, preste bem atenção. Vou falar para você e eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. A Bíblia diz que Jesus disse o que para a multidão? Vacham. Quem foi chamar o cego foi a multi, mas não mandou ele calar a boca. Como alguém muda de opinião tão rápido assim, irmão?
E o pior, pastor Zé Rocha, não só mudou de opinião, mas se tornou profeta. Porque Cristo não disse assim, quando chamar o cego é para dizer, aviva ceguinho. Papai diz não, ele só mandou chamar. Mas quando a multidão chega lá, pastor Marcelo, olha para o cego e diz assim, levanta-te e tem de bom ânimo. Bom ânimo no original do grego quer dizer o quê? Quer dizer alguém que é influenciado integralmente pela riqueza do Espírito. Então a multidão que mandou ele calar a boca, agora está dizendo, ei cego, fica-te de pé, porque o bom ânimo aviva a tua alma hoje. Não precisa você falar nada para quem não gosta de você. Deixa Cristo compartilhar com eles como Cristo pensa sobre você. Você quer mudar seu marido do teu jeito, você quer mudar sua esposa do teu jeito, você quer mudar os filhos do teu jeito, calma, tem coisa que do teu jeito não dá certo. Agora para Jesus na tua vida para tu ver se aquilo que não está parado vai começar a movimentar. Se ele não vai convencer quem não acredita em você, a multidão agora está solene. Vambora, levanta a mão, porque aquela que disse que não dava é a que está pegando na mão e está levando ele. Só que eu vou encerrar. O foco do cego não é a multidão, em hipótese nem maneira. O foco do cego é Jesus. O que é que o cego faz? Escuta. O que é que o cego faz, pregador? O cego vai lá, tira a sua capa e deixa a capa onde? Jesus está vendo? Jesus está vendo tudo. E o cego está vendo? Agora o fato dele não estar vendo não quer dizer que Jesus não está vendo. Então ele descentraliza o problema dele, centraliza Jesus no problema dele. Ele deixa a capa onde ele está. Sabemos que para o contexto histórico, pode ler aí comentários bíblicos, tu vai aprender um pouco, que capa naquela época antiga não era igual a algumas pessoas, só mete o pau na capa. Tira a capa, crente cheio de capa. Calma. A capa permitia a ele receber a esmola. A capa protegia do frio. A capa era o meio de sustentabilidade, de liberdade. Ele podia ir e vir, a capa identificava ele. Então quando ele deixa a capa onde ele está, no sofrimento, ele deixou o que lá, pregador? Ele deixou a proteção, ele deixou o alimento e ele deixou a liberdade que ele tinha. Ele tinha liberdade, porque sem capa se movimentando não dava. Então ele tinha que ficar com a capa, porque a capa trazia identificação, mas para ele também trazia não só a lembrança do passado, irmão, mas permitia a ele sofrer no frio, não, livrava ele do frio, permitia ele ter sustentabilidade, porque através da capa ele recebia a esmola. Aí ele deixa tudo aonde ele está sofrendo e vai ter com Jesus. Por quê? Jesus é muito santo, você ficar carregando trapo velho. Não. Eu vou falar com calma. Eu escrevi um livro, Mente Inabalável. Eu falo sobre 3 módulos, 3 princípios para você ter uma mente inabalável. Tu tenho propriedade de dizer para você, 90% dos cristãos não sofrem, só diabo que lhe atormenta. Tem coisa que o diabo ganha de lambuja. Você quer viver coisas novas, mas não abre mão do velho. Foi o diabo que colocou a capa nele, não. O ciclo da vida permitiu ele receber a capa. Agora, ficar comiserando pela capa pode ter uma influência maligna, e eu não entro no mérito. Mas ele deixou a capa. Por que, pregador? Porque há momentos na vida que a gente tem que aprender, é tudo ou nada. Pastor Marcelo, ele deixa a capa. Quando ele deixa a capa e ele chega até Jesus, Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Agora tu já parou para imaginar que pergunta difícil, complexa, não é essa? Por que, pregador? Quem está perguntando é quem? Jesus de Nazaré? É o Cristo, sim ou não? E olha, vamos com calma. Olha como ele pergunta. Ele pergunta o que você quer que eu te... O que você quer que eu te faça. Ele não especificou. Ele deixou literalmente aberto no contexto literal. O que você pedir eu vou fazer. Agora, se ele fosse alguns crentes da atualidade, ele ia dizer assim, eu quero que o senhor visite aquele que arrancou os meus olhos. Eu quero que o senhor pegue o imperador romano, esse que se acha engraçadinho, eu quero que o senhor comece de retendo lá de cima até embaixo. Ele falou isso? Por que não, Tiago?
Porque alguém que se comporta com um comportamento como que esse, não vai ser tão medíocre o suficiente para querer se entregar às coisas da vida que são passageiras. Esse camarada é tão proeminente que dá até vontade de falar dele 1 milhão de vezes, se for possível. Ele simplesmente deixa a capa. Jesus está perguntando, e o que é que ele está querendo, pregador? Ele está querendo o quê? Ele não diz: Jesus, reintegra a minha vida financeira, me torna rico de novo, ou me torna rico se eu não fui rico, me torna rico se eu fui rico, retorna de novo. Não, ele está dizendo de frente a Jesus, porque ele está de frente a Jesus, ele está dizendo assim: Jesus, eu só quero que o Senhor me dê de volta a minha vida. Qual é a primeira coisa que ele vai ver? Qual é a primeira coisa que ele vai ver? Quem que ele vai ver primeiro? Quem é Jesus? O reino de Deus. Quem é Jesus? Marcos 1,15. O reino de Deus. O cego está dizendo assim: tudo que eu quero é ver. Quem vai ver primeiro? Jesus. Então esse quero ver aqui na exegese, da profundidade, da riqueza, da interpretação bíblica, é como se o Bartimeu estivesse dizendo assim: a partir de hoje eu vou comer onde o Senhor comer, eu vou entrar onde o Senhor entrar. A partir de hoje isso é a minha sustentação. A partir de hoje eu quero viver este reino eu quero. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o que é que conota isso, pregador? A Bíblia diz que ele seguiu Jesus pelo caminho. Jesus tinha banco, Jesus tinha patrimônio, Jesus enriquecia quem estava do seu lado lhe dando dinheiro. E por que ele seguiu Jesus? Porque o reino era muito mais proeminente na mentalidade dele do que o comportamento, de certa forma, da multidão, do que o que aconteceu lá atrás. Aleluia, vai melhorar agora, porque da beira do caminho tinha menos do que você, da beira do caminho estava com a saúde pior do que a sua, na beira do caminho estava desacreditado, nem vivia a realidade que você está vivendo. Se vivendo uma vida como aquela, ele conquistou o reino e está indo para a festa em Jerusalém. Imagina tu nessa tarde, nesse banco aconchegante, com a tua saúde. Ei, larga a mão de bobagem, levanta a mão para o alto e diga: eu vou vencer, vai ter festa, eu vou viver um milagre. Na minha vida eu estou profetizando: vai ter festa, vai ter milagre, vai ter maravilha. Escuta, fica de pé. Vamos aproveitar o momento. Escuta bem, ó. Quando fala de milagres, eu amo falar de milagres. E eu quero fazer um ato profético aqui hoje. Quero fazer um ato profético. Se você não achar ruim, nós temos um prazo de tempo ainda. Se você quiser, eu vou te dar a minha numeração do Sara, e aí você pesquisa lá e você vai descobrir que eu sou paciente do Sara. Eu tenho uma doença chamada osteocondomatose sinovial. E eu estava pregando no final de semana, agora que passou, em um evento, por bondade de Deus, muito respeitado. E aí quando eu cheguei lá, um dos líderes, já me conhece há algum tempo, sempre me leva, e ele disse assim: Tiago, como é que está o joelho? Eu sei que é uma doença crônica, degenerativa, a gente já conhece um pouco do teu histórico. Como é que está o joelho? E no final do ano passado, eu passei pelo Sara de novo, fiz novas baterias de exames. A parte de trás do meu joelho tem micronódulos benignos, que ocupam toda a região do meu joelho, tanto da parte de trás quanto da frente. É uma doença crônica incurável, trabalha no campo degenerativo. Isso significa que a cada dia que passa eu tenho que me familiar com as dores, e ponto final, é dores e dores. Eu tomava um remédio chamado Paco, que aliviava, mas comprometeu o meu organismo, então eu tive que parar de tomar. A química do remédio me debilitou. O médico olhou para mim, Marcelo, e falou assim: olha, eu tenho que te dizer uma coisa, não dá para correr, não pode caminhar muito longe, então tu tem que comer balanceado, para que tu não possa ganhar peso, senão vai debilitar ainda mais. E as dores seguem os remédios. Eu disse: doutor, fica tranquilo, não precisa de remédio mais. Não sei no Brasil, pode ter que tenha um diferente de mim, mas para a glória de Deus, já são mais de 3 anos que eu não ponho uma cápsula de remédio na boca. Paco.
Te mostro o CID lá para você ver tudo. Se você olhar no meu carro, tem lá a carteirinha de deficiente físico. Aí tem gente que chega assim, olha para mim e fala assim, mas Rabão, é você? Aqui, eu digo, se eu contar minha história para você, só pelo nome da minha doença, você vai notar que alguns são deficientes físicos de uma forma literal, extremamente limitada. Só que o meu é interno, são dores. Eu não posso ficar muito tempo em pé, nem posso ficar muito tempo sentado. A parte melhor é só deitado. A minha perna não estica. O que é isso, Tiago? Milagre. 3 anos sem tomar remédio. Eu tenho andado. Então eu não desacredito que o extraordinário pode ser real na vida de alguém que só clama. Só clama. Eu estava vindo uma agenda lá do Pará e estava sentado num aviãozão daquele bem grandão, sentado no meio. Aí uma senhora do meu lado disse assim, meu filho, você está se sentindo bem? Eu já estava quase suando. E eu disse, Jesus, eu não vou dizer para ela que eu vou sair daqui. Eu não vou dizer. Suando porque a perna não dobra. Eu digo, Jesus, eu não vou falar nada. Eu vou chegar em Brasília, eu vou pousar lá e não vou falar nada. Eu vou aguentar porque o Senhor é Deus na minha vida. Irmão, quando o negócio começou a suar, irmão, eu digo, Jesus, misericórdia, coloca a mão. E eu coloquei a mão de leve, dei uma segurada. Eu digo, nós vamos chegar lá, sem sair daqui, sem chamar a aeromoça para me trocar de lugar. Para a glória de Deus, eu posso dizer nessa tarde para você, Deus ainda cuida até de quem está doente e não deixa a doença avançar. Levanta a mão quem quer viver milagres aqui hoje. São 8 minutos. E eu acredito numa palavra profética. Eu acredito que o altar faz a diferença. Quem acredita? Porque foi numa tarde da vitória como que essa que Deus me separou para o ministério. Foi numa tarde da vitória como essa que Deus trouxe um pregador lá da Bahia, que eu não sei nem qual é o nome dele mais, que eu não me lembro, que ele olhou para mim e disse assim, pastor José Washington, vou te tirar da feira, porque meu pai é feirante, desde pequeno, criança, trabalha na feira. Eu vou te levar para pregar o mundo inteiro. Então somente come da minha palavra e se assossega, que o demais eu faço. Deus me tirou da feira de Planaltina DF. Os meus pais são feirantes. E para a glória de Deus já são mais de 8 anos que eu viajo o Brasil e fora do Brasil pregando o Evangelho. Então escuta bem. Você só precisa de acreditar. Quem quer viver um milagre hoje? Quem precisa de um milagre hoje? Eu sei que já é costume de vocês. Sabe, Sorocaba, vem aqui até o altar. Vou orar por você aqui no altar. Venha, não precisa ter vergonha não. Por gentileza, não se acanhe não. Agora é a hora. Eu vou orar por você aqui no altar. Contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Queria tanto receber a cura, o milagre. Eu quero ver, gritarei o seu nome com muita fé, e ele me atenderá, me colocará de pé. Coloca a mão no seu coração agora. Feche os seus olhos agora. Eu vou orar com você agora. Alguns já estão com os pedidos na mão. Outros já estão, de joelhos dobrados na ponta do altar. Nesse momento agora, o Espírito de Deus falou comigo que vai curar, primeiro, as emoções. Tem gente que está presa a acontecimentos do passado. Tem gente que está sendo controlado pelo sentimento de apreensão por causa do futuro. Tem gente aqui que está necessitando de uma vitória em causas judiciais. Tem gente que precisa de um milagre no seu físico agora. Então fecha os teus olhos agora. Tem nada aqui de pregador de barriga cheia, essas patifarias que está tendo no Brasil de misticismo, essas pouca verdade que tem por aí que dá nojo. Não,
Aqui nós estamos debaixo de uma vontade divina. Então sintoniza agora com o céu. O cego só clamor. Então você está aqui no altar agora. Vamos clamar agora que é a noite, que é a tarde da vitória. E à noite você vai testificar o teu milagre para o teu amigo, para o teu parente, para o teu vizinho, para quem tu ama. Ó Santo Deus e Eterno Pai, neste momento agora, sobre a riqueza da Tua palavra, Senhor, os Teus filhos estão aqui como um ato de fé, sem duvidar, no altar, Senhor, agora, confiante que nesta tarde, o Teu poder vai fazer a diferença. Pai, ouve agora o clamor deste irmão, desta irmã, que está confiante em Ti, Senhor, que precisa de uma resposta, meu Pai, lá na sua casa, que precisa de uma resposta judicial, que está aguardando, meu Pai, o advogado, tá? O veredito, meu Pai, desta causa. Ó Deus, neste momento agora, olha, meu Pai, para essa enfermidade que essa pessoa está enfrentando. Quem sabe é uma artrite, uma artrose, quem sabe é um nódulo, meu Pai querido. Oh, meu Deus, é um problema no intestino. Oh, meu Pai querido, eu não sei qual vai ser a realidade deste problema na saúde, mas o Senhor é o Deus que continua curando. Então neste momento agora que suma caroço, suma dores, que neste momento agora seja arrancado do meio do teu povo, meu Pai, convencer a enfermidade. Ó Pai querido, que neste momento agora o teu dom chamado Espírito renove esta pessoa agora, com poder, com unção, com graça. O ano de 2025 pode ter começado difícil, mas neste momento essa pessoa está de pé, meu Pai. Vai ter festa, vai ter festa, vai ter festa para a glória de Deus. Vai recebendo do Senhor agora, vai sendo impactado pelo milagre agora, vai contemplando a bênção de Deus agora, operando ao teu respeito nessa tarde agora, em nome de Jesus agora. Tem crente que Deus vai renovar ele agora, tem causas que estão sendo conquistadas com vitória agora. Clama ele agora, vai. Abre a tua boca, glorificando ele pelo milagre, pelo milagre, pelo milagre. Eu quero ver aquele que faz o milagre. Abra os meus olhos na minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Escuta, o senhor não me leva mal assim? O senhor me dá só... não, tem 2 minutos ainda no braço. 2 minutos. 5 minutos aí. 5 minutos. Ó, quero dizer uma coisa para vocês. Eu cresci aprendendo que uma palavra muda um contexto. E Deus transforma quadros. Quem crê nisso? Segura na mão dela aí. O senhor, segura na mão dela. Não, né? Isso, né? Segura. Isso. Pega a outra e segura forte. A outra também. As duas assim. Qual é o nome da senhora? Kellen, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz, não sou eu quem digo, a Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria. A Bíblia diz que Deus é a nossa força. A palavra entusiasmo no original quer dizer dentro. Deus quer dizer Deus. Deus fala comigo de uma forma nítida, que o Espírito Santo de Deus vai revolucionar o teu interior de tal forma que até os momentos tristes serão oportunidades para tu se alegrar. E nessa tarde ele fala contigo de uma forma clara. Eu não me esqueço porque nunca vou ter amnésia. O meu tempo não é o teu tempo, o meu trabalhar não é o teu trabalhar. A força do meu operar não é igual ao teu. Mas a Bíblia diz, em Isaías capítulo 41, verso de número 31, se não me engano. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. Deus está dizendo, hoje, nessa tarde, eu vou renovar tuas forças, porque eu te darei condições para ver com os teus olhos o operar da minha mão, determinando ao teu favor, porque eu sou Deus que nessa tarde julga a tua causa e entro com vitória sobre a tua vida. Se tem gente que crê que Deus está aqui presente nessa tarde,
Eu vou dar. Meu amigo, vem cá. Eu quero agradecer aqui ao pastor Marcelo, mas eu quero que o meu amigo termine esse momento de uma forma profética na vida de vocês. Ele vai fazer uma oração profética de riquezas espirituais aqui. Deus vai despertar esse povo espiritualmente aqui, pastor José Washington, que haverão maravilhas pelo poder da intelectualidade espiritual. Deus vai corroborar pessoas. Tem gente que já está chorando, pastor, eu estou fechando o olho, já está chorando. Quando o Senhor ministrar a bênção aqui, porque o Senhor é uma bênção de Deus, profeticamente na vida espiritual, tem gente que vai ser renovada com o poder do Espírito Santo. Haverá línguas novas, haverá dons ministrados nessa tarde, e esse povo vai voltar para casa de uma forma cintilante, maravilhosa e extraordinária. Em nome de Jesus, agora, ainda com seus olhos. Queridos, serão só 3 minutinhos, não vai passar disso, mas eu queria só chamar a sua atenção de algo que me chamou a atenção enquanto ele ministrava. A gente lê tanto a Bíblia e um amado irmão está ministrando e a gente percebe detalhe. O que me chamou a atenção nesta tarde, eu já preguei muitas vezes sobre esse texto, é que quando ele disse que o Senhor Jesus Cristo estava vendo, literalmente, com a visão humana, mas o cego não. Porque a visão do cego naquele momento era a fé. Por isso que a Bíblia diz que nós não vivemos por vista, mas por fé. O cego estava cego literalmente, com a sua visão humana, mas ele via através da fé. Eu quero orar com você, mas eu quero te pedir em o nome do Senhor Jesus Cristo. Veja agora aquilo que não é possível você ver fisicamente. Veja pelos olhos da fé agora, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor Jesus Cristo via tudo que estava ali